95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com o médico veterinário Dr. Robson Góes. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Geraldinho. Prazer estar aqui mais uma vez. Nosso tema de hoje aqui no nosso quadro Check-up no rádio, nesta manhã de sexta-feira, é câncer de próstata. E aí? Marcos, como nós estamos no Novembro Azul, né? Nada mais justo que a gente também abordar esse tema que seria a questão da proteção, a questão da prevenção do câncer de próstata em cães e gatos, né? O câncer de próstata em gatos, ele não é tão falado, ele não é tão comum de acontecer, mas em cães a gente observa que existe sim uma frequência de câncer de próstata, embora que a maior incidência que existe na questão da próstata de cães seria uma hiperplasia prostática benigna, né? Que é o que acomete 98% dos problemas de próstata em cães, que seria um aumento da próstata, né? Causando aí incômodo na defecação, a questão de urinando em pequenas porções. Muitas vezes a urina ela sai com coloração escura, sai aí com presença de sangue, né? E importante que as pessoas despertem para isso. Essa questão da hiperplasia prostática benigna, ela acomete muito os cães, principalmente os cães idosos, onde essa patologia ela é hormônio dependente, né? Necessita que principalmente a testosterona, que é o hormônio produzido aí nos testículos, eles causem, né? Esse hormônio cause esse aumento da próstata, onde é detectada através principalmente do exame ultrassonográfico. A ultrassonografia é quem vai despertar e diagnosticar a questão dessa hiperplasia prostática. Quando você detecta que existe esse aumento da próstata, a indicação é que faça-se a castração desse animal, né? A cirurgia para a remoção do testículo, já que essa hiperplasia ela é hormônio dependente. Na hora que você retira os testículos, que é quem está produzindo a testosterona, você retira ali quem está estimulando para essa próstata ficar aumentada de tamanho. Então ocorre uma involução dessa próstata aproximadamente aí por volta dos 90 dias até 90 dias após a castração, resolvendo praticamente na totalidade esse problema de próstata nesse cão, né? Apenas após a castração, apenas 2% desses cães que tem esse aumento da próstata não evolui. É onde o profissional, o médico veterinário, vai despertar para que isso aí seja realmente um problema de câncer, né? E vai aí tomar as medidas necessárias através de punção para fazer uma histopatologia. E ao detectar que é realmente um câncer de próstata, né, através dessa biópsia, aí sim parte-se para fazer cirurgicamente a remoção dessa próstata e, consequentemente, entrar com o tratamento adequado, que muitas vezes além do tratamento cirúrgico, fazer sim a quimioterapia desse cão, para que possa conseguir resolver na sua totalidade o câncer de próstata. Então, a indicação que a gente sempre dá para as pessoas que criam cães é que, se você não quer o seu animal para reprodução,
você faça a castração desse animal, porque aí diminui consideravelmente o aparecimento, principalmente da hiperplasia prostática benigna, Marcos. Mas no caso, por exemplo, como é que o animal dá sinais de que está com câncer de próstata? Ele pode dar sinais, né? Muitas vezes é assintomático e muitas vezes é um achado, né? Quando o paciente o animal vem para um exame de ultrassonografia, quando o médico veterinário vai fazer a ultrassonografia e ele vê ali na região de bexiga, né, na região de pelve, ele vê o aumento da próstata, então seria muitas vezes um achado do exame ultrassonográfico. Porém, o animal ele pode apresentar, na hora que a próstata fica aumentada de tamanho, ele vai ter dificuldade de defecar, porque ali ele vai sentir dor naquela região, né? Ele vai ter dificuldade de urinar, a urina ela vai ficar muitas vezes avermelhada, vou falar no popular, ele vai urinar como se tivesse sangue na urina. Então isso daí vai fazer com que a pessoa suspeite que ele está com alguma alteração. Muitas vezes acha-se que ele está com dificuldade de defecar porque o alimento, mudei o alimento, ele está urinando escuro porque ele está com a cistite, está com infecção urinária. Mas aí quando o profissional vai fazer os exames, ele vê que ali existe uma alteração e esse exame, principalmente, ele vai detectar com o exame ultrassonográfico, Marcos. O tratamento é complexo, não? Muitas vezes não. Muitas vezes só em você fazer a castração você já resolve na totalidade o problema, né, da hiperplasia. Agora, quando é um câncer realmente de próstata, né, quando é aí uma alteração confirmada através de exames laboratoriais, aí sim é complicado, porque a cirurgia de remoção da próstata não é uma cirurgia simples, né, é uma cirurgia mais delicada. O ouvinte pergunta aqui o seguinte: no caso, você já falou um pouco sobre isso, o câncer de próstata tem cura? Como eu lhe falei, Marcos, 98% dos problemas de próstata, eles são benignos, né? E ele é hormônio dependente. Na hora que você retira os testículos, a testosterona, quem está causando essa hiperplasia prostática, ela vai desaparecer, consequentemente vai evoluir esse aumento da próstata. Agora, 2%, né, que são câncer realmente, aí eles são um pouco de difícil tratamento. Porém, existe sim tratamento e existe cura para alguns casos. Outra pergunta: a ração pode causar câncer de próstata? A ração em si, não, né? O que é que acontece nas rações? As rações, elas têm vários aditivos, ela tem vários conservantes, que esses conservantes e esses aditivos, eles podem ser, né, disparadores de alteração de células em qualquer parte do corpo, incluindo a próstata. Pergunta o Dr. Robson: com quantos meses os filhotes de gatos podem comer ração? Por favor, os meus gatinhos estão com 1 mês. Olha, os gatos, as rações, Marcos, nós temos 2 tipos de rações. Nós temos as rações secas e nós temos as rações úmidas, né? O sachê, as latinhas, elas são consideradas alimentos, são consideradas rações, tá? Então, se você quer estimular eles a comer mais rápido, você pode colocar a ração úmida, né? Os sachês, as latinhas, que à medida que eles se acostumam com ela, você já pode ir introduzindo a seca, né? E eles comem sem menor problema, já com 30 dias já estão comendo, sim. Não precisa ser necessariamente apenas o leite materno. Você pode misturar rações de vários tipos, não? Pode misturar. E você pode também, é uma dica que eu dou, você pegar a ração úmida, que são os sachês, as latinhas, quebrar a ração seca, fazendo ela em forma de farelo, e misturar com a ração úmida, que vai fazendo com que eles se acostumem a comer a ração seca, e aí por diante eles vão se acostumando com aquele sabor. Você vai crescendo o tamanho dos pellets, né,
deixa de ser farelado para ser granulado e eles vão comendo sem menor problema. O que seria, no caso, a ração úmida, aquele sachêzinho? O sachê, as latinhas, né? Eles são considerados alimentos. O pessoal acha que é petisco, não. É considerado alimento. O Vento pergunta aqui se filhote de cachorro pode ter câncer de próstata. O filhote não, né? Veja bem, o câncer de próstata e principalmente a hiperplasia prostática benigna, né? Ele é mais de animal idoso, né? Ela não vai se desenvolver em animais jovens. Não tem histórico, né, que o câncer de próstata seja em animais jovens. Eu não posso dizer que nunca vai acontecer, porque tem uma professora minha que dizia o seguinte: na biologia e no amor não existe nunca nem jamais. Então eu não posso dizer que jamais vai existir câncer de próstata em animais jovens. Pode sim existir, mas não é a regra, não é o dia a dia que a gente tem na clínica, Marcos. Dificuldade, meu animal está com dificuldade de urinar, pode ser sintoma de câncer de próstata? Pode sim, se for um macho, né? No caso a próstata seria um macho, a gente tem de ver se existir aí a possibilidade dele ser um animal idoso, né? De ter um quadro aí de dificuldade urinária. Pode estar relacionado a cálculo, mas principalmente pode estar relacionado a problema de próstata. Para o dono, por exemplo, quando descobre que o cãozinho está com câncer de próstata, ele bate o desespero, não? Marcos, eu não diria o desespero, né? Qualquer doença que seja encontrada em um animal, o seu responsável ele fica preocupado, né? Primeiro ele fica preocupado por não querer encontrar uma doença, né? Ninguém quer encontrar uma doença no seu cão. Depois fica preocupado em aquilo ali tem cura, aquilo ali tem tratamento, né? É preocupante. Outra, como nós nos reportamos muito aos problemas dos animais com os seres humanos, né? Problema de próstata em ser humano é um problema mais grave, né? Problema de próstata em cães, na minha concepção, é um problema mais simples. Por quê? Porque apenas 2% dos cânceres, dos problemas de próstata é câncer na realidade, né? Então a gente tem aí uma possibilidade de 98% ser benigno. E apenas com uma castração você consegue resolver aí esse problema desse cão praticamente na sua totalidade. Outra pergunta, Dr. Robson, meu cachorro está escavando muito a parede, o que é que pode ser? Aí, olha, Marcos, essa questão de escavar a parede muitas vezes está relacionada à deficiência de vitaminas, ou de minerais. Tem animais que têm essa depravação muitas vezes de apetite, né? Comer parede, comer terra, comer isso aí por deficiência de fósforo, né? Por uma anemia, principalmente pelas anemias ferroprivas, né? Por deficiência de ferro. E isso aí, pessoas atrelam, é uma verminose, é isso, mas é mais por essas deficiências, principalmente de fósforo e de ferro. Mas tem como resolver isso? Tem sim como resolver. Importante é uma falta de ferro, então. É importante você diagnosticar o que está acontecendo. Tem animais que têm uma anemia, essa anemia pode ser causada por uma verminose maciça, pode, né? Principalmente pelos vermes hematófagos, que são os que se alimentam de sangue. Pode ser por outros fatores essa anemia? Pode. Né? Pode ser uma alimentação deficitária em fósforo, causando uma depravação de apetite? Pode. Então, o importante é você diagnosticar a causa para que você possa fazer o tratamento adequado. Dona Suzy adora comer papel higiênico. Pode também ser falta de ferro? Aí não. Aí eu acredito que vai ser... É mau costume. É mau costume. Como é que se tira isso, pelo amor de Deus? Botando uma lixeira que ela não tem acesso ao papel higiênico. Suza danada, viu? Meu cachorro fica andando de um lado para o outro e batendo a cabeça na parede. Pode ser problema neurológico? Pode sim ser problema neurológico, mas aparentemente aí, Marcos, possa ser uma deficiência visual. É muito comum acontecer problema de catarata em cães
e o animal ele fica sem a visão, né? Fica batendo nas paredes por não visualização daquele objeto, né? Ou daquilo ali que está na frente dele. Então é importante fazer uma avaliação como é que está a visão desse animal para poder ver realmente se é uma alteração neurológica ou se é uma alteração na visão aí por uma catarata, uma lente que ficou suja, né? E que ele não consegue mais ter visualização. No caso dela, ela disse que não tem problema na visão. Se não tem problema na visão, né? Porque, por exemplo, eu citei catarata, mas nós temos nos olhos do animal, nós temos os cones e os bastonetes, né? Lá no fundo do olho. Um é responsável pela distância, né? E outro é responsável pela formação da imagem. É interessante aí ver também se não existe aí um problema de fundo de olho, né? Eu falei da lente, mas também existem outros problemas oftalmológicos que também podem causar essa questão dessa cegueira, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo, pessoas que usam ivermectina, isso é muito comum em gato, e a ivermectina ela pode causar uma cegueira temporária. Pessoas que usam outras medicações em gatos que também podem causar uma cegueira temporária. É interessante fazer aí essa avaliação. Eu acho que está batendo no objeto pode ser um problema neurológico, pode sim, mas está mais ligado, eu acho que é um problema oftalmológico. Meu cachorro comeu sabão em barra e não vomitou. É normal ou é um piche? Não é normal. Essa depravação de apetite, comer objetos, né? Comer sabão, comer papel higiênico, comer brinquedos, né? Muitas vezes o animal come por uma brincadeira, porque encontrou aquele objeto ali no chão. Outras vezes eles comem esses objetos porque estão na troca dentária ou quer fazer uma higiene dos dentes e ele destrói aqueles objetos. Como também pode ser um costume, não é normal um cão estar comendo sabão. O ouvinte pergunta, animal pode ter crise de epilepsia? Pode sim. A gente considera que um animal tenha quadros de epilepsia quando ele tem mais de uma convulsão, né? Geralmente 2 ou 3 convulsões em um período determinado, que seja 30 dias, que seja até 6 meses. Então aí se desperta para que ele possa ter uma alteração neurológica, né, no impulso nervoso, e aí o profissional vai investigar se existe essa alteração e consequentemente aí prescrever a medicação adequada para essa questão do impulso nervoso. Minha gatinha tem 2 anos, existe alguma indicação de remédio de verme para gato? Existe a vermifugação de gato ou de cão. O ideal é que você faça ela no mínimo a cada 6 meses, para que esse cão e esse gato fique livre de verminoses. O importante é, ao você fazer a vermifugação, você fazer o reforço, né, com 21 dias. Alguns profissionais indicam 18 dias, outros 28 dias. Eu indico a cada 21 dias, né? Você faz a vermifugação e faz o reforço com 21 dias para que ele fique assim livre. E essa vermifugação ela deve ser no mínimo a cada 6 meses. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó, telefone 3421-1263. Você pode seguir inclusive no Instagram, @Veteripet. Obrigado por sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. 8 horas, vou para o intervalo comercial. Na sequência, nós vamos falar